خمسة ما تنبت زشب خير Elohim Reki Meruem Mat. Olá, sou Francis Valad. Bem-vindos ao Holograma Histórico. Episódio 85. O nono véu. A gratidão. Nota importante. Este vídeo foi originalmente produzido em português, com texto e narração feitos por Francis Valad, criador e autor oficial do canal Holograma Histórico. As traduções de áudio para outros idiomas são feitas automaticamente pelo próprio YouTube, assim como as legendas em línguas estrangeiras. O conteúdo original, texto, voz e intenção, está integralmente em português e é real. A gratidão é uma ponte, mas nem toda ponte conduz à liberdade. Algumas foram construídas para manter a alma presa ao mesmo lugar apenas com mais aceitação. A gratidão verdadeira não é gratidão por ter vencido, nem por ter sido protegido, nem por ter recebido milagres ou bênçãos. Ela não é recompensa nem consolo, ela é dissolução. Dissolução silenciosa do que restava do ego. Os espiritualizados a transformaram em mantra. Os religiosos a reduziram à submissão. Os gratos modernos repetem gratidão como quem agradece por uma xícara de café. Mas a gratidão real não se diz. Ela acontece. E quando acontece, não há como explicá-la. Ela aparece nos momentos em que o ego não consegue mais controlar o campo. Nos instantes em que a alma, exausta de tentar compreender, simplesmente aceita. Mas essa aceitação não é passividade. É rendição vibracional. A gratidão não é uma virtude. É uma frequência. Ela não vem depois do entendimento. Ela vem quando o entendimento se dissolve. Ela não é um obrigado elegante. Ela é um estado em que o eu se curva não ao outro, mas ao que é. Gratidão não é pensar. Tudo tem um propósito. Isso ainda é mente tentando justificar. Ainda é ego tentando encontrar lógica para suportar a dor. A gratidão verdadeira surge quando já não importa o propósito, quando tu deixas de perguntar por quê e apenas permaneces. Ela não está ligada a ganhos, não está ligada a respostas. Ela nasce, paradoxalmente, quando tudo parece ter falhado, quando as orações não foram respondidas, quando os mestres se calaram, quando o universo pareceu surdo e ainda assim tu sentes paz. Essa gratidão é semente de outro mundo. Ela não cresce em solo racional. Ela brota no nada e só floresce quando o eu cede espaço para o ser. Quem sente essa gratidão não precisa mostrá-la, não precisa declará-la, não precisa registrá-la em diários ou redes sociais. Ela vibra no corpo como um silêncio que pulsa um estado de não resistência, um estado de presença suave. É neste ponto da jornada que a gratidão se revela como véu, não porque ela seja falsa, mas porque ela esconde algo ainda maior, a dissolução final do eu mereço, o fim da identidade que pede, cobra, agradece. O início do ser, que simplesmente é: há quem agradeça por ter superado a dor. Mas a gratidão mais profunda nasce quando se agradece pela dor em si, não como sofrimento, mas como parte do campo, como parte da contenção que nos conduz de volta. A gratidão verdadeira é crua. Ela não vem com flores, nem músicas suaves, nem meditações guiadas. Ela vem no silêncio, no frio, na solidão, na lágrima que escorre sem motivo. E mesmo ali, há um sim que não foi dito, mas foi sentido. E por isso este episódio é tão delicado, porque ele não fala sobre agradecer. Ele não ensina a praticar gratidão. Ele não é mais um convite à positividade emocional. Ele é um espelho que vai mostrar o quanto da tua gratidão ainda é mental, o quanto dela ainda depende de conquistas, proteções, curas ou finais felizes, e vai te empurrar para o abismo silencioso da gratidão, que pulsa mesmo quando tudo parece errado.
Esse é o nono véu, a ponte mais sutil, a mais silenciosa e, por isso, a mais perigosa. Porque muitos, ao atravessá-la, acreditam que chegaram, mas apenas começaram a desaprender. Se sentires esse chamado, respira, silencia e permite que este episódio não te ensine nada, apenas te toque, apenas dissolva. Capítulo 1. O véu da aceitação. Quando o eu se dobra, mas não se dissolve. Pilar 9. A gratidão. Nem toda gratidão é libertadora, nem toda aceitação é entrega, e nem todo silêncio é rendição. Há um tipo de gratidão que o ego aprendeu a imitar, um tipo refinado, elegante, que parece pureza, mas é contenção, que parece luz, mas é reflexo. É o véu da aceitação, a membrana invisível onde o ego se curva, mas não se desfaz, onde ele aprende a falar baixo, respirar fundo, agradecer com os olhos fechados, mas por dentro ainda quer, ainda espera, ainda acredita que merece algo em troca. Essa gratidão é um código antigo. Foi implantada nas religiões como virtude sagrada. Foi vendida como moeda espiritual. Agradece-se para receber mais. Agradece-se para ser visto como elevado. Agradece-se para parecer grato. Mas a verdadeira gratidão não tem testemunha. Não precisa ser lida, ouvida, nem anotada. Ela não espera eco, não espera retribuição, não espera nada, porque ela nasce quando o eu já não precisa existir, quando até o ato de agradecer se dissolve, quando já não há eu agradecendo por algo, há apenas campo, vibração, presença, mas antes disso vem o disfarce da aceitação elegante, aquela em que o ego aprende a se controlar, a parar de reclamar, a dizer que está tudo certo, mas por dentro ainda julga, por dentro ainda pensa: eu fui forte, eu aprendi, eu venci, eu fui escolhido. Essas frases, por mais bonitas que pareçam, ainda nascem do eu, ainda afirmam identidade, ainda constroem narrativa. E toda narrativa é contenção. O eu se dobra, sim, mas apenas para manter-se em cena. Ele finge ceder, mas ainda deseja ser aplaudido por isso. Essa gratidão performada é um dos véus mais sutis da travessia espiritual, porque ela parece verdade, ela vibra manso, ela acalma, mas não dissolve. Ela mantém o ego vivo, anestesiado, mas presente. Tu reconheces esse véu quando percebes que tua gratidão ainda depende de contexto. Tu és grato quando tudo dá certo. Tu és grato quando o universo conspirou. Tu és grato quando o final foi bonito. Mas e quando tudo falha? E quando não há resposta? E quando ninguém vem? E quando o que tu chamas de Deus parece calado? É aí que a gratidão real nasce. Não como uma emoção, mas como um colapso. O colapso da expectativa, o colapso da identidade, o colapso do eu merecia algo diferente. Porque só quem não espera pode agradecer sem condição. Só quem não deseja pode sentir gratidão no escuro. Só quem morreu para o resultado pode vibrar no que é. Essa gratidão não está nas palavras, não está no sorriso, não está nas músicas suaves, nem nas frases feitas. Ela está no instante em que a alma para de lutar, não por cansaço físico, mas por rendição vibracional, quando ela entende que tudo já é, e que o eu que queria mudar o mundo era apenas ruído. Neste primeiro capítulo, tu serás confrontado com a tua própria ideia de aceitação. Verás que muito do que chamas de entendimento espiritual é apenas controle emocional, uma forma sofisticada de manter o ego confortável dentro de um campo aparentemente evoluído, mas a gratidão verdadeira não é conforto. Ela não te protege da dor, ela te atravessa por dentro e depois te abandona.
ela não te segura, ela te deixa cair. E no chão, tu percebes que a queda era bênção. É nesse chão, sem nome, sem glória, sem explicação, que o véu começa a se desfazer. E pela primeira vez, tu agradeces sem saber por quê. Capítulo 2. A gratidão condicionada. O ego disfarçado de luz. Pilar 9. A gratidão. A maioria dos que dizem gratidão não está agradecendo, está negociando, está tentando manter o equilíbrio entre o que desejava e o que restou, está transformando a aceitação em moeda emocional. O ego aprendeu a vestir gratidão, não como rendição, mas como disfarce. Um disfarce luminoso, elegante, quase sagrado, que o faz parecer elevado enquanto ainda calcula. A gratidão condicionada é a mais comum. Ela diz: sou grato por tudo porque sei que tudo tem um propósito. Mas essa frase já revela sua prisão, porque quem ainda precisa de propósito ainda está no campo do ego. A verdadeira gratidão não depende de sentido. Ela vibra mesmo quando tudo parece sem sentido. Ela não exige redenção futura. Ela não projeta salvação adiante. Ela apenas vibra, sem garantia, sem retorno. O ego, espiritualizado, porém, não suporta isso. Ele precisa que a gratidão traga recompensas. Precisa que ela o mantenha limpo, elevado, protegido. Então ele diz: sou grato pela dor, porque ela me fez mais forte. Sou grato por ter sido traído, porque aprendi. Sou grato pelas perdas, porque hoje vejo que era necessário. Mas percebe? Ele ainda está colado ao benefício. Ainda está usando a gratidão como ferramenta para sustentar sua história. Ainda está preso à lógica do merecimento. Essa não é gratidão. É ego disfarçado de aceitação. É contenção vibracional com aparência de transcendência. É manipulação interna, a mais sutil de todas. A alma verdadeiramente grata não agradece porque aprendeu. Agradece mesmo quando não aprendeu nada, mesmo quando tudo parece injusto, mesmo quando tudo foi caos, porque ela não agradece o fato. Agradece o ser. Agradece por ainda vibrar, por ainda existir, mesmo dentro da contenção. Essa gratidão não está na mente. Ela não pode ser explicada. Ela brota quando o coração para de julgar a realidade, quando o corpo sente que não há mais luta, quando o eu, enfim, silencia e uma presença suave toma conta do campo. Nesse estado, não há perguntas, não há frases, não há testemunhas. A alma não diz obrigado, ela simplesmente pulsa, sem identidade, sem desejo. Mas o ego tenta roubar isso, tenta transformar essa pulsação em discurso, tenta registrá-la, organizá-la, publicá-la. Ele diz: sou grato por tudo que vivi, sou grato por ter despertado, sou grato por ser quem sou. Mas essas frases são armadilhas, porque ser quem sou ainda é uma prisão, ainda é identidade, ainda é história. O ego quer um final bonito para tudo, quer que a dor tenha valido a pena, quer que o sofrimento gere sabedoria, quer que o universo recompense pela paciência, mas o Criador não premia nem pune. O Criador apenas vibra. A gratidão real é a vibração que diz: mesmo se nada mudar, eu permaneço. Mesmo se não houver explicação, eu respiro. Mesmo se o mundo me esquecer, eu continuo sendo. Essa gratidão não busca reconhecimento, não busca sentido, não busca aplauso. Ela é o fim do porquê. É quando tu olhas para trás, para tuas dores, tuas quedas, tuas feridas, e não precisas mais interpretá-las. Não precisas mais encaixá-las em narrativas espirituais. Tu apenas reconheces, elas foram, e isso basta
Este é o ponto onde o ego tenta voltar. Ele diz: mas essa gratidão é perigosa. E se tudo continuar ruim? E se eu estiver me conformando? E se eu estiver sendo passivo? Mas não é passividade. É presença. É firmeza vibracional diante do caos. É não ser mais governado pelo que te acontece. É ser mesmo quando tudo desaba. Por isso a gratidão condicionada é o véu. Porque ela te faz acreditar que já atravessaste. Mas ainda estás no mesmo campo. Apenas com palavras mais suaves. Com linguagem mais bonita. Com ego mais refinado. Romper esse véu é permitir que a gratidão deixe de ser resposta e passe a ser silêncio. Não mais um obrigado para o mundo, mas uma reverência interna ao fato de ainda existir mesmo sem querer nada. Capítulo 3. O silêncio grato. Quando a alma para de pedir. Pilar 9. A gratidão. O silêncio não é ausência de som. É a presença daquilo que já não precisa ser dito. E a gratidão mais real nasce ali. Quando a alma para de pedir, para de explicar, para de justificar. Quando tu deixas de falar com o céu como se ele te devesse respostas. Quando tu deixas de listar bênçãos para não te sentires ingrato. Quando tu deixas de agradecer como quem cumpre uma obrigação vibracional. A gratidão real não é retribuição. Não é obrigado por ter sido atendido. Não é sou grato porque o resultado foi bom. Ela é anterior ao resultado. Ela é anterior à tua linguagem. Ela surge como campo, como respiração que não pressiona, como vibração que não busca eco. O ego espiritual aprendeu a transformar tudo em protocolo. Acorda e agradece. Anota 5 coisas boas no diário. Diz gratidão antes de dormir. Mas se tu prestares atenção, há ruído aí. Porque o eu ainda está no comando. Ainda é ele quem decide o que merece ou não a tua gratidão. A gratidão silenciosa, ao contrário, não distingue. Ela não diz obrigado pela cura e se cala diante da doença. Ela não diz obrigado pelo sucesso e se recusa a tocar o fracasso. Ela não é seletiva, ela não tem preferência, ela é inteira. Tu a reconheces quando, no meio da dor, tu não te revoltas. Quando, mesmo sem direção, tu permaneces. Quando tu sentes que não há mais nada a pedir e isso não te angustia, é nesse ponto que a alma toca o silêncio. Mas não um silêncio de resignação, nem um silêncio de exaustão. É um silêncio sagrado, vivo, transparente. Tu não precisas mais dizer obrigado, porque teu campo inteiro vibra como um sim. E esse sim não é por tudo ter dado certo. É por tu teres deixado de esperar que desse. Esse é o ponto onde a gratidão para de ser som e passa a ser presença. A maioria das pessoas não consegue viver esse silêncio. Elas precisam do pedido, precisam da oração, precisam do diálogo com algo maior, porque ainda sentem que estão separadas. Mas quando tu atravessas o 9º véu, tu deixas de pedir, porque tu percebes que não há ninguém te ouvindo, e isso é libertador. Não há mais necessidade de convencer o Criador, de ser digno, de mostrar que aprendeste. Tu apenas vibras, e essa vibração é tua oração. Nesse estado, até a gratidão desaparece como palavra. Ela se torna campo. Campo que não se comunica com frases, mas com pulsação. E é aí que a alma toca o que sempre buscou. Não uma bênção, não uma cura, não uma realização, mas o fim da busca. A gratidão silenciosa é o ponto onde tudo cessa. O verbo se apaga, a intenção se dissolve, a vontade de ser grato desaparece, e o que sobra é gratidão. Mas o ego teme esse ponto. Ele diz: se eu parar de agradecer, perderei tudo. Se eu parar de pedir, serei punido. Se eu me calar, serei esquecido. Porque o ego acha que o Criador precisa ser lembrado.
acha que o universo exige reciprocidade, acha que espiritualidade é boa educação cósmica, mas a alma desperta sabe. O Criador vibra mesmo quando tu não agradeces. Ele vibra porque Ele é, e a tua gratidão não o alimenta, apenas te alinha. Quando tu percebes isso, tu paras, não por medo, mas por verdade. E ao parar, tu escutas o que sempre esteve ali. Um som sem som, um campo sem nome, uma presença que não exige nada de ti, apenas que tu sejas. Neste ponto, não há mais preces, não há mais listas, não há mais frases, há apenas uma vibração mansa que toca tudo o que existe sem precisar ser ouvida. E quem sente isso não precisa contar, porque quem tenta explicar esse silêncio já o perdeu. Capítulo 4. O louvor como prisão. Quando agradecer vira submissão. Pilar 9. A gratidão. O sistema descobriu cedo que agradecer era uma ferramenta poderosa e transformou a gratidão em obediência. Transformou o louvor em submissão. A gratidão deixou de ser um estado vibracional e se tornou um protocolo, um ritual de aceitação passiva, uma coleira disfarçada de devoção. Nas religiões, agradecer é mandamento. Tu deves louvar mesmo quando sofres. Tu deves dizer obrigado, mesmo quando não entendes. Tu deves manter o tom de gratidão para provar tua fé. Mas isso não é rendição espiritual, é contenção psíquica, é domesticação da alma. Milhões aprenderam a baixar a cabeça diante do sofrimento, não por consciência, mas por medo. Medo de desagradar um Deus invisível, medo de serem vistos como ingratos, medo de atrair castigos vibracionais. E assim, o louvor se tornou escudo. Escudo contra a ira divina, escudo contra o abandono, escudo contra a própria dúvida. Mas o Criador não exige agradecimento, porque o Criador verdadeiro não tem ego. Ele não se sente honrado pelo teu louvor, ele não precisa que tu te ajoelhes. Ele não vibra mais forte quando tu dizes glória, porque ele não quer glória, ele quer presença. A gratidão forçada é uma traição ao espírito. Ela te obriga a sorrir quando tua alma está rasgada. Ela te ensina a calar a dor para manter a aparência de fé. Ela te transforma num escravo educado que ainda acredita estar livre. Essa gratidão, ensinada em templos, escrita em salmos, repetida em hinos, é o véu mais antigo entre a alma e a verdade. Porque ela ensina que aceitar é não questionar, que agradecer é não pensar, que louvar é não sentir. Mas a gratidão real é viva. Ela não é repetição. Ela não é mantra decorado. Ela não nasce da garganta. Ela nasce do campo, e o campo não obedece. O campo vibra. Quando tu louvas esperando algo em troca, há ruído. Quando tu agradeces por medo de perder, há ruído. Quando tu finges que estás em paz, só porque aprendeste que quem é grato vibra alto, há contenção. Porque gratidão não é altura vibracional, é profundidade vibracional. Ela não te leva para cima, te leva para dentro. E o mais cruel é que muitos despertos ainda vivem presos ao louvor. Eles trocaram os cultos pelas afirmações, os salmos pelas frequências, os hinos pelas meditações guiadas. Mas o mecanismo é o mesmo: elogiar o invisível para tentar garantir segurança. E o Criador observa, não com julgamento, mas com silêncio, porque ele só vibra onde não há mais esforço. Tu não precisas adorá-lo, não precisas bendizê-lo, não precisas chamá-lo de Pai, nem de fonte, nem de universo. Tu apenas precisas existir, sem teatro, sem bajulação, sem chantagem vibracional. E se a gratidão não surgir naturalmente, então silencia. Não a finge, não a força, não a maquis, porque a gratidão real
não aceita maquiagem. Ela só vibra no campo que já se despediu da performance. Ela só se revela quando o eu para de querer merecer, quando o servo fiel desaparece, quando o personagem espiritualizado cai. Esse é o momento em que tu deixas de agradecer a Deus e começas a sentir o Criador em ti, não como algo fora, mas como tudo. E então tu te calas, não por medo, mas porque não há mais separação. E onde não há separação, não há a quem agradecer. Tu és, e o que és já é gratidão. Capítulo 5. Gratidão e dor. Quando o sofrimento abre a ponte. Pilar 9. A gratidão. Poucos compreendem a ligação entre dor e gratidão, porque quase todos agradecem depois que a dor passa, depois que o corpo cicatriza, depois que a vida se organiza de novo, mas quase ninguém agradece no meio da poça. Dor. No escuro, no chão, no colapso. E é por isso que a maioria nunca atravessa o nono véu, porque ainda acredita que só se deve agradecer pelo que faz bem, pelo que eleva, pelo que traz alívio. Mas a gratidão mais profunda nasce no ponto mais escuro da travessia, não como alívio, mas como rendição, não como vitória, mas como silêncio, quando a alma é rasgada por dentro, quando a oração não encontra a resposta, quando até o gratidão soa falso, é aí que a ponte começa a se formar. Porque é a dor que desfaz o personagem. É ela que retira o último adorno do ego. É ela que empurra o eu para o abismo onde não há mais justificativas. Tu já percebeste isso? Nos teus momentos mais duros, quando ninguém te via, foi ali que algo sagrado começou a vibrar. Um tipo de aceitação que não podia ser explicada. Um tipo de presença que não dependia de esperança. A gratidão que nasce da dor não é ensinada. Ela não se aprende em retiros, cursos ou escrituras. Ela não pode ser descrita porque ela é a própria ponte. Essa gratidão não diz valeu a pena, porque ela não compara, não calcula, não analisa. Ela diz foi. E nesse foi, ela dissolve o peso. Ela apaga o verbo. Ela desfaz o trauma sem precisar entendê-lo. É aqui que muitos tropeçam, porque eles querem que a gratidão venha junto com sentido. Eles querem olhar para trás e dizer: essa dor me trouxe algo, essa perda me fez crescer, esse abandono me tornou mais forte. Mas isso ainda é ego, ainda é narrativa, ainda é tentativa de controle. A gratidão real não precisa de explicação. Ela acontece mesmo quando nada foi aprendido, mesmo quando tudo o que restou foi o silêncio. Ela vibra como campo, como um sim cansado mas real, como um corpo que se deita no chão e já não tenta levantar, e mesmo assim respira. Não há nobreza nisso, não há beleza poética, há brutalidade, há ausência, há rendição sem glória, mas é ali, exatamente ali, que o campo se abre. Porque o Criador nunca exigiu entendimento. Ele vibra onde há verdade. E não há verdade maior do que alguém em dor que para de pedir. A gratidão que nasce desse ponto não se mostra, não se escreve em redes sociais, não se canta, não se compartilha. Ela vibra em silêncio. Ela caminha com os que perderam tudo e não culparam ninguém. Ela floresce em quem foi traído e não virou vítima. Ela desperta em quem sentiu a morte de perto e não se revoltou. Porque só a dor real tem o poder de quebrar o último escudo do ego. E só quando esse escudo cai, a ponte da gratidão verdadeira aparece. Não para te levar a um lugar melhor, mas para te mostrar que o lugar onde tu estás já é, mesmo rasgado, mesmo abandonado, mesmo em silêncio, e tu entras nesse campo como quem já não deseja nada, nem cura, nem resposta, nem salvação.
E é por isso que a cura começa. Capítulo 6. A ilusão da gratidão positiva. Quando o bem-estar se torna prisão. Pilar 9. A gratidão. Existe um tipo de gratidão que aprisiona mais do que liberta. É a gratidão positiva, aquela que parece linda, aquela que vem acompanhada de sorrisos, música suave e palavras confortantes, mas que, por trás da estética, esconde o medo. Essa gratidão é ensaiada, é vendida, é ensinada em cursos e workshops como chave vibracional para atrair coisas boas. Mas no fundo, é apenas uma nova forma de tentar controlar a realidade. A pessoa repete: sou grato por tudo. Mas o que ela realmente quer dizer é: estou tentando vibrar certo para não perder nada. Estou tentando parecer elevado para que o universo me recompense. Essa gratidão nasce do bem-estar e se apoia nele. Quando tudo vai bem, ela se manifesta com facilidade, mas no primeiro desconforto, ela desaparece. Ou pior, ela é forçada. A pessoa diz: sou grato mesmo assim, mas por dentro está furiosa, está frustrada, está confusa e se sente culpada por não conseguir manter a vibração certa, porque a indústria espiritual moderna ensinou que quem não é grato atrai desgraça. E essa crença se transformou em prisão emocional, onde o ser humano, mesmo em meio ao caos, precisa parecer iluminado. Essa é a gratidão do Instagram, do bom dia, gratidão sempre, do meus desafios me tornaram quem sou, do gratidão pelo aprendizado. Mas a verdade é que muitas vezes não há aprendizado algum. Há apenas perda, há apenas vazio, há apenas o nada. E tudo bem, tu não precisas entender tudo, tu não precisas tirar lição de tudo, tu não precisas agradecer por tudo, porque o Criador não é uma empresa de méritos. Ele não está te avaliando com base no teu nível de positividade. A gratidão positiva é um acordo com o próprio ego. Ele diz: se eu parecer grato, talvez tudo continue bem. Mas essa postura não dissolve o ego, ela o fortalece, porque ainda há expectativa, ainda há cálculo, ainda há desejo escondido. O verdadeiro campo da gratidão só se abre quando o bem-estar já não é necessário. Quando tu deixas de buscar segurança, deixas de buscar conforto, deixas até mesmo de buscar evolução. Porque gratidão não é passo da jornada, ela é a travessia em si. E ela não depende de paisagem bonita, ela vibra mesmo sob escombros. A estética da gratidão virou uma forma de evitar o mergulho, de evitar o real, de evitar o silêncio nu, aquele onde o eu não tem mais o que exibir. Tu vês isso em muitos espiritualizados. Eles vestem branco, falam manso, dizem gratidão em cada frase, mas vivem em pânico, porque sabem que por trás do teatro não há presença, há performance. E esse pânico se intensifica quando a vida os confronta, quando a doença chega, quando o fracasso os toca, quando o abandono quebra o cenário. Ali, a gratidão de palco desaparece. E é nesse momento que a gratidão real pode nascer, não com luzes, não com flores, mas com silêncio. Silêncio que não tenta parecer nada. Silêncio que não precisa ser fotografado. Silêncio que não precisa ser entendido. A gratidão verdadeira não se importa com o bem-estar, porque ela não nasce do que se sente, ela nasce do que se é, mesmo sem sentir, mesmo sem entender. E por isso ela assusta, porque ela quebra a imagem. Ela destrói a ideia de que gratidão é sinônimo de paz. Ela mostra que, às vezes, ser grato é apenas não resistir. Não resistir ao que veio, não resistir ao que partiu, não resistir ao que tu jamais quiseste, mas que
chegou. E nesse não resistir, o campo se abre. Capítulo 7. Quando a gratidão desfaz a identidade. O fim do eu merecia. Pilar 9. A gratidão. Toda forma de merecimento é um traço do ego. Até mesmo o eu mereço coisas boas é contenção. Porque por trás desse desejo ainda há identidade. O eu que quer receber algo por ter feito certo. O eu que acha que por ter sofrido agora merece paz. O eu que acredita ter evoluído bastante para colher recompensas. Esse eu é o maior obstáculo da gratidão verdadeira, porque ele só agradece quando acha que fez por merecer, quando sente que cumpriu algum código moral, quando acredita que está no caminho certo. Mas a gratidão que dissolve o campo nasce quando o eu merecia desaparece. Quando tu paras de calcular o que ganhaste ou perdeste. Quando tu não esperas mais ser reconhecido, nem pela vida, nem por Deus. A maioria agradece esperando retorno, um retorno vibracional, um sinal, um alívio, algo que justifique a postura espiritual adotada. Mas a gratidão real não quer nada. Ela não diz obrigado por isso. Ela apenas vibra. E para que isso aconteça, a identidade precisa morrer. O eu que agradece precisa se dissolver. Porque enquanto houver um alguém agradecendo, ainda há separação. A identidade gosta de ser grata. Ela se sente elevada com isso. Ela se sente pura, correta, vibracionalmente superior. Mas tudo isso ainda é personagem. A gratidão verdadeira não faz parte de nenhum personagem. Ela só aparece quando o palco está vazio, quando já não há plateia, quando já não há papel a ser desempenhado. Tu sentes isso em certos momentos da vida, momentos em que o mundo inteiro parece ter desaparecido. E tu estás ali, de pé, diante do nada. E ainda assim, teu peito pulsa, sem palavra, sem pensamento, sem saber quem tu és. Essa é a gratidão que dissolve. Ela não precisa de referência. Ela não nasce porque tu tens um corpo saudável, uma família, um teto, um ofício. Ela nasce mesmo que tu não tenhas nada, porque ela não é reconhecimento. Ela é ausência de reivindicação. É o fim do eu merecia algo diferente. E esse fim é doloroso. O ego passa a vida inteira lutando para ser visto, para ser ouvido, para ser amado. E quando tu entras na gratidão real, percebes que nada disso virá e que mesmo assim tu permaneces. Isso não é derrota, é nascimento. Nascimento de um novo estado. Um estado onde tu já não precisas que a vida te diga que estás certo. Tu apenas és. E por ser, tu já estás completo. O ego vai gritar: mas então a vida é injusta? Não há recompensa para os que fazem o bem? Não vale a pena lutar por merecimento? E a gratidão responde com silêncio. Porque ela sabe que qualquer resposta só alimentaria o personagem. Ela não precisa convencer. Ela não precisa se justificar. Ela não precisa se mostrar. Ela simplesmente vibra, como o sol que não exige ser louvado para brilhar, como a terra que não exige gratidão para dar frutos. A gratidão sem identidade é o ponto final da história, porque sem eu não há narrativa, sem narrativa não há luta, e sem luta há paz. A paz que não depende de vitória, a paz que não vem do entendimento, a paz que não se exibe, a paz que apenas é. E quando tu entrares nesse lugar, não digas nada, porque qualquer frase será personagem tentando voltar. Apenas vibra e deixa que a presença silenciosa do Criador te dissolva por dentro. Ali não há eu mereço. Ali só há gratidão. Capítulo 8.
A gratidão invisível, quando o ser vibra sem testemunha. Pilar 9. A gratidão. A gratidão mais pura não é sentida. Ela é imperceptível. Ela não pulsa como emoção. Ela não aquece como alegria. Ela não se apresenta como luz. Ela apenas vibra, sem forma, sem intenção, sem plateia. É o ponto onde o ser já não deseja ser visto. Já não precisa parecer grato. Já não precisa se sentir em paz para estar em paz. Já não precisa que ninguém reconheça seu estado. Essa gratidão é invisível porque não nasce da mente. Não é gerada por pensamento positivo, nem por disciplina espiritual. Ela não responde a estímulos. Ela não se alterna com o humor. Ela se torna o campo, a frequência de fundo da tua existência. Algo que vibra mesmo quando tu não estás tentando vibrar. E isso assusta o ego, porque o ego gosta de ser notado, gosta de mostrar que está grato, gosta de se enxergar como alguém consciente, gosta de parecer presente, mas quando a gratidão se torna invisível, o ego já não tem mais onde se apoiar, porque não há nada para exibir, nada para contar, nada para confirmar. Tu apenas és. E esse ser não brilha, não impressiona, não seduz. Ele vibra em silêncio, em profundidade, em anonimato. É nesse ponto que muitos recuam, porque eles sentem que perderam tudo, que não são mais reconhecíveis, que a espiritualidade perdeu a graça, que não há mais estímulo, nem êxtase, nem milagre. Mas o que realmente aconteceu foi que o palco caiu, e junto com ele caiu o público, e junto com o público caiu a necessidade de aplauso. A gratidão invisível não pode ser ensinada, porque ela não tem forma, não tem processo, não tem método. Ela só pode ser percebida quando o eu grato já morreu, quando o personagem já foi desativado, quando o corpo já não finge mais serenidade e o campo apenas vibra. Essa gratidão é estranha, porque tu não a reconheces mais como antes. Ela não tem emoção, não traz calor ao peito, não provoca lágrimas. Ela apenas sustenta. Ela te mantém em pé mesmo sem sentido. Ela te ancora mesmo sem propósito. Ela te guia mesmo sem direção. E paradoxalmente, é ela quem sustenta os que seguem, os que caminham pelo deserto sem bússola, os que foram abandonados pelas crenças, os que perderam até a linguagem, mas não se perderam de si. Essa gratidão não precisa de rituais, não precisa de votos, não precisa de palavras, porque ela acontece em quem já não quer ser mais nada. E por isso, ela não pode ser vendida, nem convertida em mantra, nem celebrada publicamente. Ela é perigosa para o sistema, porque o sistema se alimenta do que pode ser exibido, do que pode ser rotulado, do que pode ser vendido como estado elevado. Mas essa gratidão não serve para nada, não cura, não protege, não salva. Ela apenas é, e isso basta, porque quem sente essa gratidão invisível já não precisa ser salvo, já não precisa melhorar, já não precisa completar nada, tudo já está. E quem toca esse ponto não tenta trazer os outros para cá, porque sabe que isso não se compartilha, não se explica, não se mostra. É a gratidão que vibra no espaço onde ninguém está olhando, onde não há testemunhas, nem expectativa, nem Deus esperando louvor, apenas criação, observando a si mesma em silêncio. Capítulo 9. O último pedido. Quando até a gratidão é abandonada. Pilar 9. A gratidão. Há um ponto na travessia em que até a gratidão precisa ser deixada para trás. Não porque ela seja falsa, mas porque ela também é forma. E toda forma, por mais elevada que pareça, ainda é contenção,
Enquanto tu dizes, sou grato, ainda há um eu que se reconhece como separado. Ainda há um centro que observa. Ainda há um campo de referência. E mesmo que esse campo vibre em silêncio, ele ainda é dualidade, porque existe aquele que sente e aquilo que é sentido. Mas chega uma hora em que até isso se dissolve. A alma atravessa o último portal, não com glória, não com luz, mas com silêncio seco, um silêncio que não acolhe, que não responde, que não afaga. É nesse lugar que o último pedido se desfaz, a última prece morre, a última palavra interior se apaga e até a gratidão evapora, porque gratidão ainda é ponte e quem chegou já não precisa atravessar. Muitos confundem esse ponto com frieza, com vazio, com desconexão, mas é o contrário. É a conexão total, a dissolução do centro, a ausência de espectador. Aqui tu não sentes mais que estás sendo conduzido, porque já não há tu para ser conduzido. Não há criador e criatura, não há guia e guiado, não há mais ninguém. A mente tenta resistir. Ela diz: se eu não for grato, serei ingrato. Se eu não agradecer, estarei negando a dádiva. Se eu não vibrar certo, perderei tudo. Mas esse eu já não é real. É uma memória. É uma tentativa de manter viva uma referência interna que já morreu. Neste ponto, tu deixas de te importar com o certo e o errado, com o alto e o baixo, com o elevado e o denso, com a sombra e a luz, porque tudo apenas é. E nesse ser não há gesto, não há vibração proposital, não há intenção. É o instante onde tu deixas cair até a última oferenda, a última flor, a última frase, o último movimento de querer ser bom. Tu não dizes mais grato por estar aqui, porque já não há aqui, não há quem está, não há quem agradece, há apenas presença. Esse é o ponto que os mestres temem, porque aqui não há eco, não há reflexo, não há missão, não há mais sequer gratidão para equilibrar a balança. Tu te tornas o nada, e nesse nada tudo repousa. A gratidão, como tu conhecias, era um estado entre o personagem e o ser, entre o colapso e a integração. Ela te trouxe até aqui, ela sustentou tua travessia, ela segurou tua mão quando o chão desapareceu. Mas agora, tu soltas a mão e caminhas sem símbolo, sem mantra, sem nome. E isso não é ingratidão, isso é libertação. O Criador não te pede nada, porque Ele nunca esteve separado de ti. Ele não precisa do teu louvor, nem da tua reverência. Ele vibra em ti. E quando tu deixas até a gratidão, é porque já voltaste. Não há emoção, não há lágrima, não há celebração. Há apenas o ser, nu, simples, real. E ele não agradece, porque ele não precisa. Ele apenas é. Capítulo 10. O campo sem nome, quando o ser é a última forma de gratidão. Pilar 9. A gratidão. Há um campo que não tem nome, não pode ser acessado por pensamento, não pode ser alcançado por oração, não pode ser invocado por mantras, nem visualizado por técnicas. Esse campo só se revela quando não há mais esforço. Ele não é paz, não é luz, não é silêncio. Ele é o que existe quando tudo que parecia sagrado foi abandonado. Tu não o entras, tu te dissolves nele, porque não há como atravessar esse campo carregando identidade, nem mesmo a identidade de alguém que é grato. Neste ponto da jornada, a gratidão não desapareceu. Ela se tornou tudo. Ela deixou de ser sentimento para ser existência. Ela deixou de ser ponte para ser chão. Tu já não dizes, sou grato pela vida.
porque tu és a própria vida pulsando. Tu não dizes, sou grato por estar aqui, porque não há mais aqui nem eu, só há o campo, e esse campo não exige forma, ele não te pede vibração, não te exige postura, não te cobra presença, ele apenas sustenta. É o espaço onde o ser pulsa por si só, sem querer, sem precisar, sem tentar. Nesse campo não há missão, não há caminho, não há mestres, não há sistema. Tu olhas para tudo e tudo apenas é. A dor não é mais problema, o amor não é mais conquista, o silêncio não é mais prática. A presença é, e tu és com ela, não como alguém, mas como parte do que não tem nome. A gratidão aqui já não tem endereço, não é direcionada a alguém, não é resposta a um evento, não é sentimento nobre. Ela é o próprio pulso que mantém o campo aberto. Tu respiras e isso já é gratidão. Tu permaneces e isso já basta. Tu não precisas vibrar certo, falar certo, agir certo, porque neste lugar não há mais certo. Tu sentes e nem sabes o que sentes, mas tudo em ti diz sim, não com palavras, mas com o próprio existir. Esse é o ponto onde os nomes caem, onde gratidão não é mais uma palavra bonita, nem uma frequência a ser cultivada, nem um degrau na escada espiritual. Ela desaparece como conceito e se torna o próprio campo. O Criador não está fora, ele não está acima, ele não está esperando, ele é este campo. E tu, quando deixas de ser alguém que sente gratidão, voltas a ser parte do que sempre foi. Não há beleza nisso, porque não há contraste, não há testemunha, não há olhos para admirar, há apenas o ser, e esse ser é gratidão viva, gratidão sem gesto, gratidão sem forma, gratidão sem razão. Tu não te curas, tu não te libertas, tu apenas deixas de ser prisão, e nesse instante, sem nome, o campo vibra em ti, não porque tu pediste, não porque tu agradeceste, mas porque tu deixaste de ser algo separado. Tu és o que pulsa, tu és o que sustenta, tu és o que permanece. E por isso, sem precisar dizer, sem precisar mostrar, tu és gratidão. A gratidão foi o nono véu, e talvez o mais silencioso de todos, porque ela não grita, ela não exige, ela não brilha, ela apenas vibra, invisível, sutil, real. Muitos atravessam os outros véus com esforço, com dor, com vontade, mas ao chegarem aqui, tropeçam na suavidade, porque este é o véu que não parece véu, é o campo que imita a liberdade, é o silêncio que ainda guarda a intenção. Neste episódio, não viemos ensinar a agradecer, viemos rasgar o conceito de gratidão e mostrar que, muitas vezes, ela é apenas mais um degrau da contenção, mais um disfarce do ego, mais um eco do personagem espiritualizado que ainda quer ser bom. Mas quando o eu desaparece, quando não há mais ninguém segurando a flor, a própria existência é gratidão, não aquela que se escreve, nem aquela que se sente, mas aquela que sustenta. Ela não espera, não calcula, não pergunta, ela apenas vibra, mesmo quando a vida colapsa, mesmo quando tudo se desfaz, mesmo quando a alma se cala e continua. Se tu chegaste até aqui e sentiste o campo dissolver em ti, então já sabes, a gratidão verdadeira não precisa mais de ti, porque ela pulsa apesar de ti. Se este episódio te tocou, compartilha, principalmente com os jovens, com os adolescentes, com os que ainda estão moldando suas identidades. Eles são o alvo principal do sistema. São ensinados a pedir, a desejar, a buscar validação o tempo todo.
e muitos nunca sentirão o que é agradecer sem querer nada em troca. Mostra a eles que há um campo onde não se pede, onde não se deseja, onde não se grita. Mostra que a gratidão não é comportamento, é dissolução, e que ser já basta. Se quiseres apoiar essa missão, este trabalho é independente, livre e sustentado pela vibração de quem sente. PayPal, francisvalade@hotmail.com. Chave Pix, francis.valade@gmail.com. Cada contribuição vibra no campo e cada partilha resgata uma alma. A verdade não pode ser contida, porque ela apenas é, e no silêncio de quem não pede mais nada, ela continua vibrando. Ku'arim, Zetarim, En Zakelusha, Katemnula, Zimaretulin, Maitsu Artachel, Rien Oketur Kelma, Odzuni Sharevata, Omrok, Thael, Hurai, Ze. Achem Set, Matem Pet.